parte delas opõe Brasil e Argentina. É a decisão do governo brasileiro de mandar pagar à vista as importações de curto prazo. A medida provisória que estabeleceu essa regra abriu uma exceção para os países do Mercosul, mas previu que essa exceção acaba agora em junho. A questão agora é renovar ou não a exceção que beneficia principalmente a Argentina. O ministro do Exterior, Luiz Felipe Lampreia, acha que ela deve continuar existindo. A área econômica acha que não. E ainda sobre comércio exterior, o governo acerta uma redução das cotas de carros importados da Ásia. A modelo Naomi Campbell teve alta do hospital nas Ilhas Canárias e já viajou para Paris. Os médicos dizem que ela teve uma overdose de remédios. Os agentes da Top Model negam. Depois de golear a Costa Rica, a seleção brasileira enfrenta o México pela Copa América. E mais. O estilo de Mara Magalhães, uma mulher que faz sucesso numa arena dominada pelos homens. O governo novamente bota o distintivo de xerife e policia preços. Desta vez empurra contra a parede 35 escolas particulares. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, é abuso nas mensalidades? É um super abuso, Renato. Os nomes das 35 escolas particulares vão estar publicados no Diário Oficial de hoje. Todas estão sendo processadas por aumentos abusivos das mensalidades. Amanhã, os nomes de outras 76 escolas em todo o país serão também divulgados. Se forem condenadas, terão de compensar pais e alunos pelos prejuízos, devolvendo o dinheiro cobrado a mais ou descontando nas mensalidades seguintes. Em outra frente, o governo resolveu combater os aumentos injustificados dos remédios, mas ainda não tem dia para entrar em vigor a multa diária de R$ 36 mil para a primeira indústria farmacêutica notificada, o laboratório Rust, que reajustou medicamentos em até 55% de dezembro para cá. O governo vai tentar daqui a pouco mostrar por que o Plano Real é bom e deu estabilidade à economia. A apresentação vai ser feita pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, antes de embarcar para o Paraguai. Ele abre agora às 9 horas, na Escola de Administração Fazendária, um seminário internacional sobre finanças públicas. Serão 2 dias de debates marcados pela volta ao Brasil do pessoal do FMI, como o economista Tito Tanzi e Tereza Terminacin, a nova Ana Maria Ju, chefe da área Brasil no FMI, e com Jean Bonvin, presidente do Conselho de Cooperação da OCDE. A discussão vai girar em torno do futuro das políticas fiscais em economias em transformação, que é o caso do Brasil. E os próximos dias vão ser de decisão no Congresso. Se as reformas constitucionais não voltarem a andar nessa semana, as lideranças partidárias vão decidir se pedem ou não a convocação no Congresso para trabalhar no recesso de julho. Essa é apenas uma das preocupações da política nessa semana de agenda cheia. Da reforma administrativa à CPI dos precatórios, a semana vai ser agitada na Câmara e no Senado. O governo junta forças para votar o ponto mais polêmico da reforma administrativa. Depois da derrota do subteto, o desafio é o fim da estabilidade do servidor público. O governo também batalha pela prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal e pela aprovação da Lei Geral de Telecomunicações. No Senado, o relatório da reforma da Previdência ainda não deve ser votado. Os senadores continuam debatendo o texto do senador Beni Veras. A convocação extraordinária do Congresso em julho vai depender dos resultados dessas votações. A denúncia de compra de voto em favor da reeleição promete esquentar a semana. O ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e o líder do governo, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, vão depor na Comissão de Constituição e Justiça. E o convite ao ex-prefeito Paulo Maluf para depor na CPI dos títulos públicos vai ser decidido no voto. O relator, senador Roberto Requião, não abre mão do depoimento, mas alguns senadores estão satisfeitos com o depoimento do prefeito Celso Pitta. Terça-feira, a comissão vai ouvir o governador de São Paulo, Mário Covas. É isso aí, Renato. Teremos muito trabalho essa semana aqui por Brasília, viu? Só no caso do relatório da emenda da Previdência, são 76 emendas que vão ser discutidas e ser aceitas ou não pelo relator Beni Veras. Quer dizer, o pessoal tem que vir para discutir e acabar logo com esse assunto, né? Mas já tem gente falando que nenhuma dessas 76 emendas seria considerada e que eles aprovariam ou tentariam aprovar uma outra reforma, um outro texto mais parecido com o original que foi mutilado na Câmara. Isso pode acontecer?
Mas é evidente, mas para que isso aconteça, o pessoal precisa vir aqui para Brasília e começar a discutir, tanto para esse problema da Previdência, como outros assuntos também. Ouvir, inclusive, o ministro Sérgio Mota, enfim, tem que vir aqui dar presença. Bom, e vamos aos assuntos que os principais jornais do país dão destaque nesta segunda-feira. O Globo, o governo quer mudar a regra de habitação de baixa renda. Jornal de Brasília, Caixa Econômica retém fundo de garantia para a construção. Folha de São Paulo, movimento dos sem terra agora quer invadir fazendas de pecuaristas. O Liberal do Pará dispara o calote em Belém. Jornal do Brasil sobre a decisão do governo de acabar com a reserva de mercado para algumas profissões. O governo ataca a exigência de diploma. Em Curitiba, na Gazeta do Povo, os tenistas brasileiros Guga e Meligeni ganham no torneio de duplas de Bolonha, da Itália. No Jornal do Comércio do Recife, Esporte é bicampeão em Pernambuco. Correio da Bahia, o Vitória é tricampeão no Campeonato Estadual. 0 Hora de Porto Alegre, começa a devolução do imposto de renda. Estado de São Paulo cresce o nível de emprego fora de São Paulo. Gazeta Mercantil, Eletrobras vai investir 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Uma crise política pode ter acabado em crime em Guarulhos, município que foi envolvido há pouco no escândalo dos precatórios. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, as pistas apontam para motivos políticos nesse Renato, crime de Guarulhos? O tipo de assassinato aqui em Guarulhos mostra que há indicações nesse sentido. A CPI dos precatórios pode acabar em casos de polícia na região metropolitana de São Paulo, cidade de Guarulhos. O delegado começa a ouvir hoje os depoimentos sobre o assassinato do secretário de Finanças da cidade, Manuel Rezende da Silva. O secretário foi morto com 3 tiros quando chegava em casa sexta-feira à noite. Nada foi roubado. E algumas pessoas, entre elas o prefeito de Guarulhos, Neftales, dizem que o secretário estaria sendo ameaçado. Manuel Rezende da Silva estava fazendo uma investigação rigorosa nas contas da prefeitura de Guarulhos, que também está envolvida no escândalo dos títulos públicos, os chamados precatórios. Dias antes de ser assassinado, Manuel Rezende da Silva disse à família que tinha descoberto muita sujeira e que era coisa grossa. A primeira pessoa convocada para depor sobre o crime é a sobrinha do secretário, Alexandra de Carla, que trabalhava com ele na prefeitura. Bom, no caso de Guarulhos teríamos indicações políticas para esse crime exatamente por causa dos precatórios. Por falar em precatórios, havia visita ao interior de São Paulo no fim de semana. O ex-prefeito Paulo Maluf disse aos jornalistas que desconhece qualquer convite para depor amanhã na CPI dos precatórios. O senhor já foi convocado para depor na CPI na próxima terça-feira. Isso é verdade? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu desconheço esse assunto. Mas se eu for convocado, o senhor vai depor? Eu desconheço esse assunto. O que eu sei, claro, é o seguinte, que durante cerca de 8 horas, o então secretário das Finanças, hoje prefeito Celso Pitta, repito, durante 8 horas, de maneira exaustiva, calma, tranquila, deu todas as explicações. São Paulo fez tudo de acordo com a lei e com a Constituição. Mas ainda há dúvidas sobre isso, Renato, pelo menos por parte dos senadores, que, como disse a Cláudia há bom tempo há pouco, aí, vão decidir no voto se convocam ou não o ex-prefeito Paulo Maluf para depor. Paulo Maluf, Renato, que está aí numa negociação política, né, com o Planalto. Você tem informações sobre isso? Pode ser que ela, inclusive, visite o presidente Fernando Henrique, retirando a candidatura à presidência da República? Não, é o que se comenta, os jornais anunciaram que o prefeito Paulo Maluf estaria considerando a candidatura dele ao governo de São Paulo, já que pelas pesquisas que ele teria, não estaria em condições de enfrentar o candidato Fernando Henrique Cardoso na próxima campanha eleitoral. Então, o prefeito Paulo Maluf estaria mudando um pouco o rumo da sua atuação política. E fala-se numa possível conversa entre o ex-prefeito Paulo Maluf e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Os jornais já anunciaram isso. E essa viagem do ex-prefeito ao interior de São Paulo já pode até fazer parte, né, do comecinho de uma campanha por aí. De uma campanha ao governo do Estado. Mas existem aí alguns obstáculos, né, Chico? Um deles chama-se o governador Mário Covas, não é verdade? Os tucanos não vão dar mole aqui, não. O leilão do Banerje está marcado para amanhã na Bolsa do Rio. O preço mínimo foi fixado em 310 milhões de reais. 4 bancos se inscreveram para o leilão: Bradesco, Itaú, BCN e Pactual. Mas o governo do estado do Rio ainda luta para garantir a venda. Precisa derrubar hoje 6 ações movidas contra o leilão
e também depende da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para aprovar um empréstimo de 3 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal. O dinheiro vai quitar dívidas do Banerj. Os presidentes e os ministros da área econômica dos países do Mercosul se reúnem hoje e amanhã em Assunção. Argentina, Paraguai e Uruguai querem saber se o Brasil vai prorrogar a exceção que abriu para os parceiros do Mercosul quando adotou restrições sobre as importações em abril. As importações entre 10 mil e 40 mil dólares têm que ser pagas à vista. Para o Mercosul, há um prazo de 2 meses. Mas mesmo dentro do governo brasileiro, há divergências. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, defende a prorrogação dessa exceção. E o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Gustavo Franco, é contra. Uma situação alarmante que se repete em várias capitais do país: a insegurança e a violência. O fim de semana no Rio mostrou uma cidade refém do medo, da falta de segurança, do despreparo das autoridades para lidar com o crime. Há 3 dias, traficantes travam uma batalha pelo controle de um morro, o Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Os tiros acertam os prédios próximos à favela. Os moradores fogem de casa e vivem dias e noites de terror. Os tiros começaram na madrugada de sábado. Os moradores abandonaram as casas com medo. Foram procurar abrigo nas ruas do bairro, esperando a situação se acalmar. A polícia não entrou na favela. 2 balas invadiram um prédio em frente ao morro. Uma delas atingiu a geladeira. A outra quase feriu um morador. Eu vi esse tiroteio louco aqui nesse morro e começou a entrar bala aqui nos apartamentos. Inclusive pegou nosso apartamento aqui, como vocês viram aqui na geladeira o buraco. Eu trabalho aqui na minha mão, ó. Desesperadas com a situação, as pessoas não querem mais ficar nos apartamentos. Para a gente dormir, a gente comprou uns 10 a 15 sacos de areia e botamos ali no lugar do ar-condicionado, que não pode botar ar-condicionado por causa dos tiros. Botamos uma tábua, de noite, na hora do tiroteio, a gente encosta para lá. Ou quando está forte demais, a gente dorme no corredor. A Polícia Militar se prepara para subir o Morro do Salgueiro e acabar com a guerra entre as quadrilhas. A repórter Aline Hungria sobrevoa o morro e tem outras informações. Aline. Nesse momento a situação é um pouco mais calma, tranquila, não há tiroteio nesse momento e segundo a polícia a situação está sob controle. Os policiais já começaram a entrar a partir das 7 horas da manhã, você está vendo aí já alguns policiais militares e o 6º Batalhão da Tijuca pediu reforço até a tropa de choque para entrar em 3 favelas que ficam próximas, a do Turano, da Formiga e também a do Salgueiro, onde o tiroteio foi mais intenso nesse fim de semana. Os moradores já começam a voltar para suas casas e a polícia também está em pontos estratégicos nas ruas que dão acesso ao Morro do Salgueiro. Leilane. Ações em alta, recorde nas negociações. A Bolsa de Valores de São Paulo surpreende até os especialistas. E Ricardo Boechat conta que o governo prepara mudanças na importação de automóveis. Agora são 7h43. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Começa a reconstrução das casas derrubadas pelo vendaval que varreu o Paraná. Numa das cidades mais atingidas, Nova Laranjeiras, a tempestade provocou grandes perdas também na agricultura, que é a principal atividade do município. Muitos moradores contam apenas com a solidariedade para recomeçar a vida. Sozinho, onde não tem mais casa, o morador de Nova Laranjeiras olha a paisagem. Vai levar tempo para consertar todo o estrago que a tempestade provocou por aqui. A cidade está sendo reconstruída num mutirão organizado por policiais e voluntários. A população está recebendo comida, roupas e material de construção. A maior parte, doação que vem das cidades vizinhas. Acho que o povo tem que ver essa situação aí difícil. Então acho que todo mundo tem que ajudar. Muito trabalho também na zona rural. Lavouras estão perdidas, pomares arrasados. Na cooperativa agrícola, o estrago também foi grande. Instalações e equipamentos foram atingidos. A chuva molhou o milho que está nos silos e 25 mil sacas de feijão.
A maior parte pertence ao governo federal. Estimativa aqui qual é de prejuízo? A estimativa nossa que nós estamos fazendo assim por cima é uma estimativa de 6 a 8 milhões. Aqui ficava uma cerca que dividia duas propriedades rurais. Nada ficou em pé. As duas foram arrasadas pelo vento, que derrubou árvores, casas e os barracões onde ficavam os animais. Nesta fazenda, 15 animais morreram. Muitos ficaram feridos. O dono não se conforma. Isso aqui era por resto, né? A minha vida, lidar com a minha questãozinha e, né, no sítio, ter o que comer, natural da terra, né, aqui, né. Agora, esperado, né, ver uma coisa dessa. Nunca tinha visto, nunca aconteceu, né. Então a gente fica apavorado, né. O senhor vai para onde? Ah, sei lá, vou pensar, né. A frente fria que mudou violentamente o tempo no sul do país no fim de semana chegou ao sudeste com menos força. Ventou forte ontem à noite no Rio, mas nada tão sério como no Paraná. Faz sol hoje em algumas regiões, mas também há previsão de pancadas de chuva. Carlos Magno. A tempestade que atingiu o sul do Brasil de sexta para sábado foi provocado pela passagem de uma frente fria muito rápida. Quando isso ocorre, o encontro entre as massas de ar acontece de uma forma muito violenta, provocando temporais. No domingo, a velocidade da frente fria diminuiu e agora de manhã ela provoca chuva no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. O motivo da frente fria ter avançado muito rápido pelo sul foi um ciclone extratropical. Essas nuvens aqui em forma de caracol. É uma região de vento muito forte e hoje está provocando ressaca no litoral sul e sudeste do Brasil. Além do vento constante, o ciclone deixa o céu nublado com chuva no Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina. A frente fria mantém o tempo chuvoso na faixa entre o Pantanal e o Rio de Janeiro. Chove bastante também no norte do Amazonas e em Roraima. Nas outras áreas faz sol com chuva rápida em parte do Nordeste e nessa faixa onde está Brasília. A temperatura no momento é de 9 graus em Porto Alegre e Curitiba. Máximas de 20 graus em São Paulo e 30 em Natal. E as bolsas que não param de subir. A cada mês um novo recorde. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, o problema é que quem não entrou até agora fica com medo de entrar, porque já subiu demais, não é mesmo? Deve ser o seu caso, inclusive. Não, você entrou antes, né? Tá tudo bem. Olha, isso teve surpresa, pois os analistas também tiveram surpresas. E acham que as ações ainda vão ter fôlego. As privatizações, a injeção de dinheiro novo para investimento e um mercado internacional favorável acabam levando o lucro às alturas. A Bolsa de Valores de São Paulo, tal como outras mundo afora, está deixando até o mercado surpreso. Os analistas dizem que a Bolsa ainda tem espaço para subir um pouquinho mais. Bom, mais do que isso. Ótimo. A Bolsa de Valores de São Paulo só tem motivos para comemorar. Os investidores aplaudem e registram ganhos. Quem aplicou R$100 mil em ações no dia 2 de janeiro já tem 168 mil. No ano passado, a Bolsa subiu 63,7%. O recorde foi batido agora. Em 5 meses e meio de 97, a Bovespa já acumula a valorização de 68%. Em 5 dias, a alta foi de 4,3%. O volume de negócios, 18.171, quebrou um recorde estabelecido em agosto de 95. E a média diária de negócios, só neste mês de junho, já alcança 912 milhões de reais. Este administrador de mercado de capitais de um banco americano, porém, lembra que o resultado positivo este ano não foi igual para todas as ações. A alta foi muito concentrada nas empresas do setor de energia e telecomunicações devido ao processo de privatização. Orestes Prado, responsável pela área de investimentos em outro banco estrangeiro, diz que a alta da Bolsa este ano em dólar também bateu o recorde e está em 62,9%. A situação da economia justifica essa alta para a Bovespa nesse nível. Se nós compararmos os números da Bovespa com os mercados do México, da Argentina e do Chile, a gente nota facilmente, comparando os índices de preço-lucro, que é o preço que se paga por uma ação, e o lucro que essa ação gera por ano. Se nota que existe uma diferença de preço contra o Brasil, ou seja, o Brasil tem aí um espaço de 20% a 40%, dependendo do setor da economia, para poder chegar a um preço equivalente desses outros países. Os dois concordam, se não houver nenhuma crise política interna, se as reformas forem aprovadas em Brasília
E se os juros não subirem no exterior, a Bovespa vai continuar em alta. Há uma expectativa ainda de alguma alta a ocorrer, mas certamente não serão esses 60% que ocorreram nos últimos meses. Acreditamos que o Congresso vai fazer as reformas que são necessárias. Se isso acontecer, dentro das nossas previsões, nós entendemos que a Bolsa poderá, nos próximos 12 meses, ter uma apreciação por volta de 40%. E o embarque de açúcar no Porto de Santos é o maior dos últimos 10 anos. Os exportadores embarcaram 5 milhões de toneladas no passado para os Estados Unidos, Europa e África. Para este ano, eles esperam exportar 5% mais e faturar novos recordes que vão passar de $1 bilhão. O caminhão chega e os portuários não perdem tempo. Em 20 minutos, mais 300 sacas já estão no porão do navio. A exportação de açúcar já está mobilizando boa parte dos trabalhos no porto. Dos 26 navios atracados, 4 vieram para carregar o produto, que adoça várias partes do mundo. Estados Unidos, Argélia, Egito. O açúcar é hoje o principal produto exportado pelo Porto de Santos e o que traz o maior lucro. No ano passado, das 5 milhões de toneladas que saíram do país, metade foi embarcada aqui no Cais Santista. E este ano, a expectativa dos exportadores é bater mais recordes na movimentação. Segundo os produtores, a safra de 97 vai ser 5% maior do que a de 96. Em Santos, os terminais particulares também estão aumentando a capacidade de exportação. O diretor desta operadora, que tem 5 armazéns do porto arrendados, disse que a empresa investiu 20 milhões de reais em equipamentos para diminuir o tempo de embarque. Com isso, espera triplicar a movimentação do terminal. A nossa meta de movimentação é de 800 mil toneladas neste ano. Poderemos até chegar a 1.200. Isso depende muito das condições operacionais que se verifiquem no transcorrer da safra. Leilani, pode não ser a solução o açúcar, mas não deixa de ser uma boa notícia para o governo, né, que está esperando aí dólares de exportação para melhorar a nossa balança de pagamentos. Aliás, 2 doces notícias de São Paulo para uma segunda-feira, né? Pois é, doce. E o setor de serviços deixa de ser o vilão na luta contra a inflação. Agora está ajudando a manter a estabilidade dos preços. Descontos no salão. O corte caiu 50% e os clientes ainda ganham lavagem e secagem de graça. Fazer as unhas da mão e do pé ficou 22% mais barato. Hoje só ia fazer a mão, aí resolvi fazer pé e mão porque tinha promoção. Cabeleireiro, bombeiro hidráulico, médico, escola, aluguel. A cada mês, uma parte do orçamento doméstico vai para despesas como estas, do chamado setor de serviços. Um setor que é responsável por 20% do cálculo da inflação. No início do Plano Real, o setor de serviços foi um dos que mais aumentaram preços. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, entre julho de 94 e junho de 95, os serviços tiveram variação de 100%. A inflação no mesmo período foi de 32%. No primeiro trimestre de 97, o valor dos serviços subiu 2,5%, enquanto a inflação ficou em 1,45%. Isso está ajudando a manter a inflação estável, mesmo quando o governo é obrigado a aumentar alguns preços, tá certo? Ou quando você tem, por exemplo, aumento de preços de alimentos, porque os preços aumentaram no mercado internacional. Até o aluguel, que já foi considerado um dos vilões do Plano Real, está ganhando fama de mocinho. De um ano para cá, o valor médio dos aluguéis novos caiu 10% e os aluguéis antigos ficaram estáveis, como o da professora Lorena Niejeski, que deveria ter sido aumentado em maio. Quando a gente chegou na imobiliária, foi uma surpresa, sim, grata, né? Esperávamos um reajuste, quando chegamos lá, o aluguel continuou o mesmo valor. A decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica de proibir a associação da Brahma com a milha não deve ter vida longa. O Ricardo Boechat tem os detalhes. Você gosta de uma cervejinha? Olha, eu procuro não exagerar porque é uma questão de circunferência. Tá certo. Mesmo preocupado em não ferir a autonomia do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Palácio do Planalto está agindo para que a proibição dessa associação da milha com a Brahma seja revogada. O primeiro sinal dessa mudança o governo espera colher depois de amanhã mesmo. O CAD deverá autorizar outra joint venture na área cervejeira, desta vez entre a Antártica e a Budweiser. O precedente vai facilitar a revisão da associação entre a Brahma e a Miller, proibida semana passada. A equipe econômica acha isso fundamental.
Sem parcerias fortes, o temor é de que o mercado brasileiro de cervejas seja engolido pelas marcas estrangeiras. O governo está convencido de que o CAD vai levar isso em conta. Vem mudança por aí na importação de automóveis. O Itamaraty acertou no fim de semana reduzir em 4.000 unidades por ano a entrada de carros asiáticos no Brasil. A cota caiu porque a japonesa Honda e a coreana Hyundai resolveram instalar fábricas próprias aqui. O Japão, que hoje vende quase 24.000 automóveis para os brasileiros, perdeu menos de 1.000. A Coreia, com 16.500 carros exportados, sofreu um corte de 3.300 unidades. Com essa economia, o Brasil fica com folga para negociar o aumento da cota de importação de automóveis europeus. A União Europeia quer mandar mais 4.000 automóveis por ano para cá, mas o Itamaraty só aceita 1.500. Os europeus ameaçam recorrer à Organização Mundial do Comércio se não forem atendidos. As negociações tinham até começado semana passada em Genebra, mas foram interrompidas por um motivo da maior relevância. Os europeus estão entrando de férias, de verão, e só querem tratar de trabalho a partir de setembro. Correto, eu quero lhe alertar que eu também estou quase chegando nas férias. E de preferência com um carro importado europeu, que eu sei que é mais ou menos a sua preferência. A questão é a seguinte, importado do Japão ou produzido aqui pelos japoneses, será que sai mais barato? Produzido Fica aqui? mais baratinho aqui, É? levemente. Um pouquinho, pelo menos, né? Naomi Campbell volta para Paris depois de passar 24 horas num hospital nas Ilhas Canárias. Os médicos disseram que a modelo teve uma overdose de remédios. Programa infantil une crianças árabes e israelenses na tentativa de conseguir a paz para gerações futuras. Agora são 7h57. A modelo Naomi Campbell, internada ontem em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, teve alta agora de manhã e viajou para Paris. A informação do hospital era de que Naomi tomou uma overdose, provavelmente de remédios. Ontem à noite, os advogados da Top Model negaram. Eles disseram que ela sofreu apenas uma crise alérgica a antibióticos. A supermodelo britânica tem 27 anos e está na lista das mais bem pagas do mundo. Naomi estava de férias nas Ilhas Canárias com o namorado Joaquim Cortés, dançarino de música flamenca. O casal se hospedou em quartos separados no hotel. Os funcionários disseram que os dois discutiram e que Naomi ameaçou se matar, mas os empresários da modelo negam. O presidente croata Franjo Tuđman deve ser reeleito apesar dos boatos de que sofre de câncer no estômago. Ele tem 75 anos. Ontem, 4 milhões de eleitores participaram das eleições na Croácia. O reverendo David Streeter, um dos líderes da igreja anglicana na Inglaterra, diz que o príncipe Charles deve renunciar. Segundo o reverendo, Charles deveria escolher entre o reinado e o romance com Camilla Parker Bowles. Copos na bandeja e velocidade nas pernas. É a corrida anual de garçons em Paris. O percurso tem 8 quilômetros e a corrida existe há 20 anos. O vencedor desse ano trabalha num café em Toulon. Líderes de 8 países muçulmanos formam um novo grupo de cooperação econômica, o D8. Turquia, Indonésia, Malásia, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Irã e Egito fazem parte do grupo. O acordo foi assinado ontem em Istambul. Fim de semana de conflitos em Hebron, na Cisjordânia. Um grupo de palestinos enfrentou a polícia israelense. Até crianças participaram do confronto. Um menino de 13 anos foi preso. Para evitar cenas como essas, árabes e israelenses apostam na nova geração. Uma versão do programa Vila Sésamo está sendo produzida pelos dois países. Os personagens misturam árabe e hebreu num vocabulário de 3.000 palavras que são semelhantes nos dois idiomas. Uma semana decisiva para o futuro da Europa. O assunto do dia na imprensa mundial é a reunião de cúpula em Amsterdã. Vamos às manchetes. Wall Street Journal, empresa aérea americana Northwest, vai comprar 50 jatos Airbus europeus. Washington Post, republicanos querem agenda de políticas sociais. Asahi Shimbun em Tóquio, faltam 15 dias para a entrega de Hong Kong.
Clarín em Buenos Aires, luta franco-alemã domina a cúpula europeia. Corriere della Sera na Itália, sobre a votação de ontem, urnas semi-vazias, referendo anulado. El País em Madrid, União Europeia elimina diferenças para assinar o Pacto de Estabilidade. Süddeutsche Zeitung, governo não quer aumento de impostos em 98. Frankfurt Allgemeine, líderes europeus com bagagem pesada em Amsterdã. Financial Times em Londres, governo pode deixar setor privado administrar o metrô de Londres. The Guardian, governo planeja vender o metrô. Herald Tribune, reunião decisiva de líderes europeus. Daily Telegraph, primeiro confronto de Blair com líderes da União Europeia. As principais bolsas da Europa abriram em alta, menos em Londres, onde os negócios abriram com queda de 0,12%. Até agora, o mercado está apostando em bons resultados na reunião dos países da União Europeia, que começou hoje em Amsterdã. A bolsa de Frankfurt abriu em alta de 0,5%. Em Paris, a bolsa subiu 0,21% na abertura dos negócios. Em Milão, houve uma alta de 0,5%. E em Tóquio, a bolsa fechou em alta de 0,74%. Uma pesquisa feita pela revista Time e pela televisão CNN revela que 34% dos americanos acreditam que seres extraterrestres já visitaram a Terra. Este é um dos destaques das revistas internacionais esta semana. Time, será que os alienígenas realmente pousaram aqui? The Economist, a África emergente. Apesar do caos político, algumas iniciativas dão certo nos países africanos. Business Week, as melhores ideias apresentadas pelas recentes pesquisas sobre tecnologia, a fronteira digital. Newsweek, os jovens Kennedy, uma dinastia em declínio. Na alemã Der Spiegel, a história das crianças usadas pelo exército nazista. Crianças para o Führer e para o Stasi, a agência de informações da Alemanha Oriental. Na França, L'Express, especial Hong Kong, uma reportagem sobre a devolução da colônia britânica aos chineses. É como nós vimos nas manchetes internacionais, bolsas em alta na Europa, com a perspectiva da França assinar o Pacto de Estabilidade para a implantação do euro. A reunião de cúpula da União Europeia começou agora há pouco em Amsterdã, na Holanda. Desde ontem, o assunto é a divergência entre França e Alemanha. Vamos a Londres com o repórter César Tralli. Tralli, pode sair um acordo dessa reunião de hoje? Fala-se em um acordo de última hora entre os dois países, Renato, mas os detalhes, que são o que interessa, ainda não foram divulgados. O fato é que pela primeira vez no encontro de cúpula da União Europeia, Alemanha e França, que sempre jogaram no mesmo time, chegaram de cara amarrada, um para o outro. O chanceler alemão Helmut Kohl desembarcou tarde da noite em Amsterdã, determinado a impedir que a França mude as regras do jogo para a implantação da moeda única. A Alemanha é radicalmente contra a proposta francesa de priorizar o combate ao desemprego, sacrificando o controle do déficit público. O novo governo socialista da França assustou os parceiros europeus na semana passada ao dizer que só seria possível cumprir as metas do euro se os pactos que prevêem cortes de gastos fossem revistos. Os 15 ministros da Fazenda da Comunidade Europeia passaram a noite tentando resolver essa disputa que ameaça o encontro. No fim de uma reunião de 4 horas, o ministro holandês disse que o consenso entre franceses e alemães estava muito próximo. O encontro de cúpula da União Europeia começou há pouco mais de uma hora e o que se busca nesta primeira reunião é um acordo formal, lançando novas regras de incentivo ao emprego, como querem os franceses, assim como novas medidas de controle das finanças para cumprir as metas do euro, como querem os alemães. Se os dois grandes vão fazer as pazes e sair satisfeitos, continua sendo uma interrogação. Os franceses apenas tornaram evidente o que todo mundo já sabia. O futuro do euro continua esbarrando em medidas impopulares e nos interesses políticos dos líderes europeus. Renato. Brasil e México pela Copa América hoje, um jogo com um gostinho de revanche para os mexicanos. Será? E a técnica do Flamengo, Jorgette Vidor, que sofreu um acidente, dá uma lição de vida e otimismo na chegada ao Rio de Janeiro. Agora são 8 horas e 6 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. O
Brasil sai em busca de nova goleada na Copa América, mas agora é contra o México e certamente não vai ser aquela moleza que foi contra a Costa Rica, não é verdade? Certamente não, Renato. A seleção brasileira faz a segunda partida na Copa América hoje à noite, enfrentando um time que tem sede de vingança. Um adversário com orgulho ferido. Esse é o México que o Brasil vai enfrentar. Por favor, verdade? Eu la tomo como revancha porque... Sentimento de revanche é o que diz o atacante Hernández, que fez os 2 gols na vitória sobre a Colômbia na estreia da Copa América. Hernández se refere ao jogo em que o Brasil goleou o México por 4-0 há menos de 2 meses em Miami. A figura mais conhecida na seleção do México não faz gol, sequer entra em campo, mas é considerado o principal responsável pelo bom momento do futebol mexicano. Bora Milutinovic trabalha para chegar à sua 4ª Copa do Mundo seguida. O México lidera seu grupo nas eliminatórias sob a batuta do sérvio Milutinovic. É um consagrado estrategista que não larga a pranchetinha cheia de táticas não muito fáceis de interpretar. Quando um repórter quis saber se é possível ganhar do Brasil, Milutinovic lembrou que a seleção de Zagallo perdeu há poucos dias. Pergunta-lhe Noruega. Na seleção brasileira, o ambiente é mais relaxado. O fim de semana teve jeito de fim de semana. No futevôlei, Dunga, o ex-sisudo Dunga, se divertiu fazendo dupla com Romário. Dunga voltou à seleção justamente na goleada sobre o México. Agora, ele sabe, a história vai ser diferente. Seguramente o México vem muito mais cauteloso, muito mais atento, e os próprios jogadores também querem demonstrar que aquela partida aconteceu por acaso. Prestes a completar 34 anos, o capitão do Brasil continua a mostrar um fôlego invejável, passes precisos e a velha força de marcação. O Dunga vem jogando bem dentro dessa função, né? Jogador mais plantado atrás, e ele vem executando a função muito bem. Está agradando plenamente. A Globo transmite Brasil e México ao vivo logo depois de A Indomada. Os gols pelo Brasil, a festa é rubro-negra, no Recife e em Salvador. O Vitória é tricampeão baiano. Perdeu o clássico contra o Bahia, mas levou o título. Pernambuco tem um bicampeão, o Sport, que venceu o Porto de Caruaru por 2-0. O Vila Nova está a um empate do título mineiro. Venceu o Cruzeiro por 2-1 na primeira partida da decisão. No Rio Grande do Sul, o Inter fez 2-0 no Guarani de Venâncio Aires. Vai pegar o Veranópolis nas semifinais. O Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, que se classificou vencendo o Juventude por 1-0. O estádio de Pelotas pode ser interditado por causa da pedrada que atingiu o bandeirinha Flávio Teixeira. A técnica de ginástica do Flamengo e da seleção brasileira, Georgette Vidor, chegou ontem ao Rio com muita vontade de viver. Georgette, que não consegue mexer as pernas desde o acidente de ônibus no fim de maio na Via Dutra, está internada num hospital especializado em reabilitação. Cercada de carinho pelas ginastas campeãs da equipe do Flamengo, Georgette está dando uma lição de coragem. Agora vai ser encarar isso, a luta para andar, e se não andar, criar uma forma de trabalhar da maneira com que eu chegar, né? Georgette recebeu mensagens de apoio de todo o Brasil e convites para continuar o tratamento nos Estados Unidos e no Japão. É o reconhecimento pela vida dedicada à ginástica olímpica. A treinadora pensa em escrever um livro, mas a prioridade é ajudar a equipe a conquistar muitas vitórias. Se eu voltar realmente como treinadora, se der certo, aí o meu projeto é a classificação para Sydney, que elas já sabem que é a equipe do Brasil. Eu vou me esforçar muito para trazer uma medalha para ela. Antes de sair do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Georgette Vidor teve um encontro emocionante com a ginasta Úrsula Flores. No acidente, Úrsula sofreu traumatismo craniano e ficou vários dias em coma. Mas agora ela está surpreendendo os médicos com uma rápida recuperação. Que Schumacher tem talento, ninguém discute, mas que a sorte também corre ao lado dele, isso corre, viu? O Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 acabou com todas as dúvidas sobre a estrela do piloto alemão. Uma corrida marcada e definida por acidentes. Ainda na primeira volta, Villeneuve errou e decepcionou os 100 mil canadenses que estavam na ilha de Notre Dame torcendo por ele. Barrichello, que tinha largado em terceiro, teve problema com o câmbio da Stewart e abandonou.
O líder Coulthard para nos boxes e o motor apaga. A estrela de Schumacher brilha mais uma vez. Ele assume a ponta e ainda conta com um acidente que antecipa sua vitória. Uma batida a 200 km por hora do francês Olivier Panis. Panis foi atendido na pista e depois levado de helicóptero para o hospital. Ele quebrou as duas pernas e fica no mínimo 2 meses afastado das pistas. A prova foi interrompida e acabou na volta 56, quando Diniz era o 8º, Fisichella o 3º, Alesi o 2º e Schumacher, pela 24ª vez na carreira dele, o 1º. O pódio não foi festivo, como sempre, por causa do acidente, mas com certeza não faltarão oportunidades futuras para o novo líder do Mundial comemorar. Depois da derrota para a Bulgária na sexta-feira, uma bronca do técnico Radamés Latari pôs a seleção masculina de vôlei nos eixos. A equipe só precisa vencer 2 sets em 2 jogos com o Japão para chegar à fase decisiva da Liga Mundial. Dessa vez, os jogadores do Brasil não estavam deslumbrados. Eles é que deslumbraram a torcida, com contribuições generosas dos búlgaros. No primeiro set, 15-4. Nem com um jogo fácil, Radamés relaxa. Alterna momentos de tensão e explosão. No segundo set, o Brasil chega a abrir 6-0. Gilson, substituto de Max, é o destaque. Marca 16 pontos, mais de 1/3 de pontos da seleção na partida. Brasil 15-3. No terceiro set, continua o passeio brasileiro. Com o bloqueio de Gustavo, o Brasil faz 15-7 e fecha o jogo em 3-0. Vibração do técnico e da torcida. Eu estou mais alegre pela postura que eles apresentaram dentro de campo do que mesmo pelo resultado. O Brasil vai enfrentar o Japão na sexta e no domingo os 2 jogos em Curitiba. Com o Real Madrid já campeão da Espanha, o jogo entre Betis e Barcelona valeu menos pelos gols do que pela atitude ousada de um torcedor. Vitória do Barcelona por 3-0 num jogo sem grande motivação. A atração maior foi a entrada de um homem nu no campo do Barcelona. Depois do passeio e de entrevistas, ele foi detido pela polícia. Uma corrida de cavalos milionária em Hong Kong. Foram 92 milhões de dólares em apostas no último páreo antes da cidade ser devolvida à China. 88 mil pessoas assistiram à corrida vencida pelo cavalo Anrapor, montado por Wendell Woods. Gustavo Kirten enfrenta hoje o inglês Greg Rusedski na sua estreia no torneio de Nottingham. Da Inglaterra, ou melhor, da Itália para a Inglaterra, Guga leva o troféu de duplas de Bolonha. Na final simples, o brasileiro perdeu para o espanhol Félix Mantilla. Nada que estragasse o domingo de Guga. Na final de duplas, era Gustavo com Fernando Meligeni contra os americanos Randall e White. Meligeni era a injeção de bom humor necessária para Gustavo esquecer o cansaço. Os dois se divertem ao jogar juntos. E essa foi a receita da vitória. 6-2 e 7-5. O tênis da bolonhesa é um prato servido para 2. Joguei do lado do Fininho, que disse que eu estava bem cansado, mas chega a ser muito mais prazer, muito mais gostoso e acaba nem pensando, nem passa pela cabeça, a gente só se divertiu bastante. Na dupla ele conseguiu ainda tirar uma forcinha, isso ele mostrou que tem um coração desse tamanho, assim, tamanho do Brasil. E, bom, a gente conseguiu uma grande vitória, que é muito legal. Gustavo vai para Nottingham, na Inglaterra, disputar um torneio em quadras de grama. Esse torneio vai servir como preparação para Wimbledon, um torneio tão importante quanto o de Roland Garros. Para lembrar a vitória em Roland Garros, Gustavo ainda encontrou uma garrafa de champanhe. Ali, ele continuou saboreando as vitórias com muita alegria e muito prazer. E mesmo não tendo vencido o torneio lá em Bolonha, Renato, acaba de sair oficialmente o ranking da ATP atualizado com os resultados do fim de semana. E Gustavo Kirten é realmente o novo 12º colocado, ganhou 3 posições, passou de número 15 para número 12 do ranking mundial. Agora, qual é a performance dele em quadra de grama, você sabe? Vamos aguardar, é um piso mais rápido do que o piso de saibro. Exige mais do jogador? Mais potência, De né? qualquer maneira, o sorriso desses dois, Gustavo Kirten e Fernando Meligeni, vai fazer muita coisa pelo tênis no Brasil. Tenho certeza que a garotada está acompanhando essa simpatia, Todos nós, não só a o carisma que os dois têm. Amanhã no Bom Dia Brasil, o fósforo. Um aliado fiel ou um inimigo perigoso disfarçado de utilidade doméstica? Sandra Passarinho. Testes que verificam a qualidade dos fósforos. Amanhã no Bom Dia Brasil.
A ameaça vermelha não existe mais. Faltam agentes secretos no Ocidente e na velha Rússia. Sai de cena a guerra que inspirou os melhores personagens do cinema. E a dona da voz que comanda os vaqueiros nos rodeios do interior do país. Está na coluna Estilo. Agora são 8h18. A profissão que ela escolheu foi um tanto diferente, pelo menos para uma moça de interior. Locutora de rodeios. Mara Magalhães usa roupas masculinas, fala num tom alto, num mundo dominado pelos homens, mas revela uma alma cheia de sonhos românticos. Um estilo marcado pela simplicidade de quem nasceu e sempre viveu no campo. E não troca aquele cheirinho de mato por nada no mundo. Bom, meu estilo, acho que já dá para perceber, o meu estilo é totalmente country. Eu acredito que ter estilo é a pessoa que se identifica com a sua personalidade. Então a minha personalidade é voltada ao meio do campo, ao cavalo, ao boi, aos homens que medem força com os animais. É aquele homem que tem que ser estradeiro igual eu, tem que gostar daquilo que eu gosto, porque eu acredito que os opostos não se atraem. Na minha opinião, eu acho que o Sérgio Reis é um homem que tem estilo. Ele sempre se vestiu e sempre se identificou também com a personalidade dele. De repente o tempo é pouco pra sonhar. E uma mulher que tem estilo, na minha opinião, ela não se encontra mais aqui no nosso meio, é a Leila Diniz. Agora sim tem cavaleiro prontinho, tudo certinho, autorizou, abre a porteira, viajou. É as duas batidas sentindo o que acontece por aí, cowboy. Segura, peão. Meu programa favorito é fazer churrasco. Um livro que eu gostei muito foi O Pequeno Príncipe. O filme que mais marcou na minha vida foi O Vento Levou. Quem vê esse jeitinho simples dela não faz ideia de quanto rendem aquelas falas altas dela nos rodeios. Isso é que é um estilo, hein? Um estilo country. O urso mau vermelho não morde mais ninguém, nem arranha ninguém. No mês passado, um acordo entre o governo russo e a OTAN, a principal aliança militar do Ocidente, ratificou o fim da Guerra Fria. Foram décadas de profecias assombrosas, de americanos e russos divididos num maniqueísmo quase infantil, né, Renato? Leilane, é verdade, Leilane, mas até que era bem divertido esse maniqueísmo. Hoje, os agentes secretos estão em extinção, mas até bem pouco tempo, a intriga internacional, a espionagem e a disputa pelo poder eram a saborosa realidade que inspirou alguns dos personagens mais interessantes do cinema. Um dia, a gente ainda vai dizer, ai, que saudade da Guerra Fria. Rocky Balboa, boxeador, filho de imigrantes, americano e bonzinho, treinou duro para enfrentar seu inimigo, Ivan Drago, mal encarado, malvado e russo, claro. Enquanto um se esforçava, o outro usava poderosos anabolizantes na Guerra dos Ringues. Inimigos na política, no esporte, na conquista do espaço e, sobretudo, na ideologia, americanos e russos, que naquele tempo se chamavam soviéticos, transformaram o silêncio da Guerra Fria numa incrível bilheteria de cinema. Prejuízo para os russos.
Sem dinheiro para fazer filmes, eles viraram os vilões do cinema americano. Russians! The Russians have landed. They're here. Do you hear? The Russians in West Village. And I'm being attacked! As histórias eram sempre muito exageradas. Mas atire o primeiro saco de pipocas quem não sentir saudades do glamour daquele tempo em que tudo era um grande segredo de Estado, até os romances. James Bond, que o pelo dilema de trair a pátria e cair nos braços do inimigo. I am a traitor. When I kissed you, I betrayed a Russian ideal. You kiss at me. This means the same as in Union of Soviet Socialistic Republic, yes? É, o amor nunca foi mesmo muito bom em geografia. The east, west, north and the south of you. Eram histórias pontuadas por bilhetes escritos com tinta invisível, pequenas câmeras que registravam tudo sorrateiramente, códigos secretos, fantasias infantis e sérias preocupações com o destino da humanidade. Mas a CIA não é mais a mesma, e os mísseis soviéticos já não ameaçam os países do Ocidente. Os Estados Unidos estão mais preocupados com problemas internos e a Rússia precisando de dinheiro. No fim das contas, na assinatura do acordo em Paris, até que os dois ficaram bem na cena. Não dá saudade da Guerra Fria? Já dá saudade. Como é que fica o James Bond agora? Aquelas cenas românticas, né, Leilani? Foram as cenas, essas cenas que ela contemplou com mais nostalgia. Ainda bem que a gente teve a oportunidade de ver. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que o governo vai processar 35 escolas particulares por abuso nos aumentos de mensalidades. A CPI dos precatórios acaba em caso de polícia em Guarulhos, na área metropolitana de São Paulo. Começam hoje os depoimentos sobre o assassinato do secretário das Finanças da cidade, Manuel Rezende da Silva. E Ricardo Boechat informou que o governo vai reduzir em 4.000 unidades por ano a entrada de carros asiáticos no Brasil. A cota caiu porque a japonesa Honda e a coreana Hyundai resolveram instalar fábricas por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30. Um bom dia para você. Até amanhã e aproveite bem o seu dia. Rede Globo. Assista agora Angélica, classificação livre. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista.